Imagina que antigamente nós usávamos 4 tubos de sangue para fazer um teste de DNA. Hoje nós usamos uma gota de sangue. Uma gota de sangue tirada do dedo é colocada num papelzinho, né, especial, e dali nós cortamos 1 milímetro, 2 milímetros daquele papel e amplificamos o DNA e fazemos o perfil genético da mãe, do filho e do suposto pai. Bom, então houve também um avanço significativo na investigatória de paternidade. E os métodos? Os métodos também evoluíram. Então, desde aqueles que eram demorados, para depois, hoje, os chamados microsatélites do DNA. Depois foram descobertos locais do DNA só dos homens, do cromossomo masculino Y. Então, por exemplo, eu posso tirar sangue de uma pessoa e ver se ela é da linhagem masculina de uma outra família. Nós aqui no Hospital de Clínicas fomos estudar um outro perfil, que é o perfil do cromossomo X. Esses sexuais nós temos o XX e o XY. Então observem, o homem passa o Y para os seus filhos homens. E o X, ele passa para suas filhas mulheres. Então nós podemos estudar a investigação de paternidade pelo X e pelo Y. E isso facilitou mais, e outros estudos podem ser feitos quando antigamente não conseguíamos analisar da onde é que vinha aquele marcador do X ou do Y. Então isso amplificou muito os nossos estudos do DNA. Os métodos de extração, de retirada do DNA, também sofreram modificações ou melhorias, né? Hoje extraímos DNA de praticamente tudo. Se tiver DNA, nós chegamos nele. E então chegaram os testes de DNA em ossos, que antigamente, quando começamos, nem se passava a pensar tirar o DNA de dentro de um osso. Um cidadão me procurou e disse assim: eu tenho dúvidas sobre a minha origem. Eu não sei se eu fui adotado ou eu sou filho dos meus pais. E ele trazia junto um saquinho com fios de cabelo da sua mãe, que tinha falecido há 6 meses. O pai já tinha falecido há mais anos. Aí eu fui olhar os cabelos, ele tinha cortado os cabelos com uma tesoura. Não adianta, o DNA está no bulbo, está na raiz do cabelo. Então eu disse: olha, meu senhor, nós não vamos poder fazer o teste porque o senhor cortou o cabelo. Se o senhor tivesse arrancado, seria diferente. Mas veja o seguinte: o senhor, por acaso, a sua mãe faleceu e a casa dela, não, o apartamento onde ela morava, está lá intacto, nós só fechamos a porta. Então o senhor vai lá e vê se me encontra a escova de dente dela. E ele foi, me trouxe no outro dia a escova de dente da mãe. Como eu disse, hoje nós extraímos DNA de qualquer coisa, até de escova de dente. Extraímos o DNA da escova de dente dessa senhora falecida há 6 meses. Fizemos o perfil genético dela e comparemos com seu filho. Ele não era filho. Ele estava certo. Fomos contratados por uma família que existia um falecido, há 6 meses tinha falecido uma pessoa que tinha feito um teste de DNA anteriormente e que tinha mostrado que ele tinha uma filha legítima, porque ele não tinha filhos. Eram 2 irmãos sem filhos. Então existia uma herdeira e tinha um processo na justiça com um teste de DNA mostrando que ele era o pai dessa moça. Eles queriam que eu examinasse esse exame, esse teste. Examinei o laudo e vi que tinham várias coisas erradas, não é? Então eu disse para eles: vocês me tragam escovas de dente. Se ele faleceu em maio de 2014, e ele era uma pessoa que tinha fazendas, diversas propriedades rurais, vão nas fazendas e me tragam a escova de dente deles. E trouxeram diversas escovas de dente, extraímos o DNA
constituímos o perfil genético desse senhor e comparamos com o resultado do exame. E estava diferente. Aí ligamos para o laboratório que fez, que é um laboratório muito bom, e identificamos que tinha havido fraude. O exame era exclusão de paternidade. E alguém fraudou e de exclusão passou a ser o pai, inclusão. Então nós vamos conhecer o laboratório agora, vamos entrar numa área onde nós trabalhamos com a tipagem HLA e a prova cruzada pré-transplante e depois a área que se extrai o DNA das células. Tudo é feito nesse laboratório com um código de barras. O robô reconhece cada amostra por código de barras. Esses códigos de barras vão adiante. A confiabilidade dos resultados também acontece pelo uso desse código de barras, que tudo aqui é código de barras. Não existe quase possibilidade de que possa se trocar uma amostra por outra. Realmente é um dos poucos laboratórios do país que tem esses robôs que auxiliam muito ao nosso desenvolvimento. Tanto que não seria possível ter estudado 350 mil amostras de sangue para o registro de doadores de medula óssea se não fossem aparelhos como esse. Agora vamos entrar numa área especial do laboratório onde normalmente se troca de avental por causa da contaminação, não por micróbios, a contaminação por DNA. Aqui nessa sequência vocês observam são os amplificadores de DNA. São máquinas que fazem a multiplicação do DNA por milhões de vezes. Então, quando se detecta um pedacinho do DNA que se quer analisar, a máquina multiplica por vários milhões. Então, nós temos uma quantidade suficiente para que se possa fazer um diagnóstico. Lembro da escova de dente. Bom, aqui é a parte de análise. Análise do DNA, do HLA. Então, nessa sala aqui nós temos os analisadores de DNA. Está aqui a doutora Gisele analisando um caso de investigação de paternidade. Então, o serviço de imunologia, como vocês viram, é um grande laboratório. Nós temos mais de 30 biólogos, bioquímicos, biomédicos e médicos trabalhando. Mas a nossa preocupação não é só com os transplantes, não é só com a investigação de paternidade. Nós ficamos referência para quase nacional, recebemos o que é complicado nós fazemos, o que não é, é feito por os outros, mais ou menos é isso.